que recado você daria para os preconceituosos que pensam em vir para o Canadá, que inclusive, acredite se quiser, mas são muitos. Tá? Eu recebo recados aqui diariamente e imagino, inclusive, comentários aqui que a gente vai ter, mas é a vida, É a entendeu? vida. Depois de um tempo você fica meio calejado, assim, tipo, um dia eu brincando assim, eu mostrei para minha mãe no meu Twitter, assim, as coisas que falavam para mim em momentos que eu. Porque assim, meu Twitter é. Minha família, as pessoas que convivem comigo na vida real não têm acesso ao meu Twitter. O Twitter é. Então, e eu mostrei para minha mãe um dia que tipo de coisa as pessoas falam. Chegou um ponto que, isso foi na época das eleições, que eu lembro que eu comentei alguma coisa tipo. Não, porque eu, sendo LGBT, tenho muito medo do Bolsonaro ser presidente. Cara, choveu, porque assim, na época eu estava com a minha avó no hospital e eu tuitei alguma coisa tipo, nossa, sabe, acho que eu vou, coisa bem besta, tipo, acho que eu vou comer alguma coisa até dar o horário de visitar na minha avó na UTI, tipo, uma coisa bem besta, assim, bem Twitter, assim. Ah, As pessoas que leram aquilo se deram o trabalho de ir até o meu Twitter, descobrir que minha avó estava no hospital e mandar, tomara que a sua avó morra para não ter o desgosto de saber que você é gay. Eles nem sabiam o que eu era, falavam que era gay, mas enfim. nossa! Então, tipo, aquele negócio, eu mostrei pra minha mãe, eu falei, mãe, você tá entendendo que eu falo que eu tô calejado? Porque sempre que alguém fazia algum comentário que minha mãe via, ela virava o bicho, né? Mas eu falava, mãe, não se preocupa, não se dê o trabalho, não compensa, sabe? É porque, assim, se a gente pensar, o Mas a gente tá problema, na verdade, calejado é já. deles, não é seu. O problema é eles que estão com algum problema aí, que E, eles assim, vão resolver, né? Eu acho. eu vou te falar que dentro da própria comunidade, por exemplo, talvez tenha gente que veja esse vídeo e fale, não, isso tá errado, porque trans é só a pessoa que usa hormônio, quem não usa hormônio não é trans. Vai ter gente que vai falar, não, isso daí tá errado, porque você está incentivando as pessoas, porque tem também gente que fala que trans de verdade não usa hormônio, porque você não se identifica com nenhum gênero, você está além de qualquer gênero. Tem, dentro da própria comunidade tem gente de todos os tipos, por isso que eu falo, eu posso dar o meu ponto de vista, posso falar o que eu acho, o que eu penso, mas eu não posso falar em nome de todas as pessoas trans. Mas eu acho assim, isso é outra coisa, mas eu acho que tem que ser falado. Eu acho que tem que se unir, o pessoal tem que se unir, vira essa cisão interna. Eu acho, desculpa, mas eu acho ridículo isso, entendeu? Sim, eu Todo mundo, concordo. porque assim, já tem uma pressão muito grande externamente, entendeu? Então, assim, tem que se Sim, unir, todo com mundo, um certeza. ajudar o outro, né? Sim, tipo, Entendeu? aquele negócio que é, por exemplo, tem dois grupos assim principais, que são os que falam, não precisa usar hormônio, você não é menos homem por não usar hormônio. Sim, tudo bem, mas eu tenho disforia, eu preciso usar hormônio para conseguir me olhar no espelho, eu preciso usar hormônio para não querer rasgar minha cara, sabe? Tipo, eu tenho disforia. Independente, você E, quer usar, né? e ao mesmo, é que não é nem questão de querer, é uma condição. É tipo, Sim, é um mas remédio, mesmo se você quisesse, entendeu? Né? e ao mesmo tempo tem pessoas que falam, tipo, eu já ouvi também de muitos caras trans, tipo, nossa, mas você é tão afeminado, você tem certeza que você é homem? Eu não posso ser? É. Sabe aquele negócio, eu sou quem eu sou, entende? Se eu vejo necessidade de usar hormônio, se o endócrino fala, você pode usar hormônio, se o psiquiatra fala, você está autorizado a usar hormônio, o que que vai me impedir de usar hormônio? Ao mesmo tempo, se eu sei que eu sou assim, tipo, eu sei que eu tenho um rosto mais, tipo, mais delicado, eu sei que eu tenho, nossa, eu falo com muitos trejeitos, aqui pela câmera não dá para ver, mas eu falo com muitos trejeitos. A brasileira aqui de casa tinha certeza que eu era gay, isso é totalmente, geralmente as pessoas têm certeza que eu sou gay, e daí falam, não, você tem que ser homem de verdade. Eu sou quem eu sou, sabe? Eu só quero ser quem eu sou, entende? E eu acho que as pessoas deviam parar de tentar falar que o único jeito delas serem uma pessoa trans, ou o único jeito delas serem qualquer coisa que seja, é sendo exatamente como a caixinha manda. Tipo, Exato, seja exato. você e se identifique como quem você é, sabe? Assim, você já recebe tanto preconceito externo, para que mais preconceito interno, né? É, Eu não entendo, eu não consigo entender. Desculpa. esse até foi uma das vezes que eu estava falando com um grupo só de pessoas trans, eu fiquei muito incomodado, assim, com isso, porque faziam esses comentários e eu ficava, tipo, mas se a pessoa prefere assim, deixa ela, sabe? Sei lá. É. Agora, voltando à pergunta, voltando àquela outra pergunta lá que você fugiu aí. Eu dei uma fugidinha assim porque Ó, eu tava é pensando. você falando, vai fundo aí. Eu não pode. Tá aqui, ó, abriu a porteira aqui, vai lá, vai fundo. Eu vou falar que é assim, por Você exemplo. pode ser sincero, fica à vontade aqui, Serei. tá? Aqui é assim. Isso é uma coisa até que eu falo, que eu não me importo que as pessoas não gostem de mim, mas eu quero que elas me tratem com respeito. Então, a questão é que, por exemplo, quando eu estava no Japão,
eu vivia seguindo as regras do Japão. Tinham muitas regras no Japão que eu achava completamente absurdas. Por exemplo, eu estava de madrugada, voltando para casa, e eu tinha que... Vazia, rua deserta, e eu tinha que esperar o sinal abrir. Sinal de pedestre abrir. Olha. Ninguém faz isso, por exemplo, no Brasil. Não, nem aqui. Aqui acho que Principalmente, também não. principalmente no Brasil, porque né, você vai ficar parado de madrugada, não. Mas, sabe, você, sei lá, quando você comprava alguma coisa em alguma loja, você não podia abrir o pacote dentro da loja, você tem que abrir lá fora. É. Sabe, tipo, por exemplo, você vai comprar aquelas cartinhas de Pokémon, assim, você comprou, você já abre no Japão, você não pode fazer isso, você tem que abrir lá fora. Olha. Você segue as regras do lugar em que você tá, entende? Então, se você vem para o Canadá, que é um país que tem uma política de respeito muito grande, que tem uma política de inclusão muito grande, você vai vir para cá, siga as regras daqui. Pois é. Eu não vou nem falar se livre do seu preconceito, porque eu sei que muita gente simplesmente não vai querer se livrar. Eu Eu acho que se sempre você... tento falar isso, tá? Mas você tá certo. Não adianta falar. Não adianta, tipo... E o que tem um amigo meu, e esse meu amigo, assim, ele é cis e ele é hétero. E ele me falou, se a pessoa já tem preconceito, ela vai achar qualquer desculpa que seja para ter preconceito em cima. Por exemplo, não, isso eu gosto muito de usar de exemplo. Por exemplo, a Bíblia diz que não pode gay. Tá, onde que diz? Levítico. Tá, Levítico diz também que você não pode misturar dois tipos de tecido. Você está com uma roupa com os 3 tecidos diferentes. Você vai pro inferno. Não pode. Não, mas é Sabe que que não, veja bem. não pode comer camarão. Não pode. Não Também. pode comer gordura de porco. Não pode marcar o corpo com tatuagem. Olha. É o Então, conveniente, né? tipo, O que, é só o que eu me acho convém. muito. Tem uma imagem na internet que é um cara tatuou o versículo da Bíblia que diz que você não pode deitar contra o homem, que isso é que Deus abomina. Só que isso tá no mesmo livro da Bíblia que diz que não pode tatuagem. Então, É sabe, muito bom. É sensacional. as pessoas. Se a pessoa tem preconceito contra uma coisa, você pode dar todas as razões do mundo para ela não ter. Você pode ser o mais lógico que você puder. A pessoa vai olhar para você e vai falar: não, mas tem esse detalhe. A pessoa vai tirar detalhe de onde ela bem entender. Sempre tem um porém. Sempre. Então, assim, o que eu digo é: tem gente que simplesmente não quer se livrar do preconceito. E assim, se você quer ficar com esse preconceito na tua cabeça, fica. Que eu vou fazer? Você não vai me ouvir para começo de conversa, sabe? Então, assim, fica com o teu preconceito, mas guarda ele no cantinho da tua cabeça e lembre-se que aqui, se você expressar seu preconceito, você estará cometendo um crime. E eu acho que você não quer cometer um crime. Então, siga as regras do país onde você está, sabe? Pois Assim é. como no Japão, eu achava extremamente incômodo ter que ficar esperando a luz do sinal abrir quando não tinha absolutamente ninguém. Siga as regras aqui, sabe? É. Porque É. o que eu vou falar para um preconceituoso? Você tem preconceito? Sim, a pessoa sabe que ela tem preconceito. Você tem que mudar, tá, mas a pessoa não quer mudar. Meio que não tem o que fazer, entende? Mas eu sempre digo, né, assim, talvez se você é preconceito, você vai continuar, se você é preconceituoso, você vai continuar exercendo o seu preconceito. Eu sempre digo assim, é melhor você repensar, será que o Canadá é o lugar para você? Né? Também é um pensamento bem válido, tipo, Independente, porque ver. assim, É que, ó, eu acho que a moral é você ir para um lugar que se encaixa com o seu pensamento. Por exemplo, eu originalmente ia para o Japão. Eu não vou mais para o Japão, porque o Japão não autoriza, ou autorizava, como eu disse, isso foi em 2013, eu não sei como é que tá agora. sim, O Japão não, eu não conseguiria seguir as regras do Japão à risca. Então não é o lugar para mim. Quando eu né? estava pensando em ir para fora e tal, eu pensei em muitos, mas o Canadá foi o que mais encaixou assim com o pensamento, com, sabe? Eu acho que Eu é acho que é isso. bem por aí mesmo, assim. E agora, assim, agora aqui você se sente completamente à vontade, se sente em casa. Nossa, Quais são os planos cara, para o futuro? O que eu diz liguei aí? para minha mãe esses dias, né, que eu tento falar bastante com ela, porque eu sou filho único, né? Então, e minha mãe faz pouco tempo que minha avó faleceu, então assim, eu falei com ela esses dias e eu falei que uma coisa que eu sinto no Canadá é que é a primeira vez na vida que eu sinto que eu tô sendo tratado como um ser humano. É uma coisa que, nossa, no Brasil, assim, você via as pessoas te olhando feio,
você via as pessoas... Nossa, eu tive que ir, quando eu tive problema, eu tive que ir em ginecologista. Meu Deus do céu, que experiência desagradável. Porque assim, minha mãe falou, você pode fazer tua barba e pode tentar ir com uma roupa mais assim, e sei lá, ou você pode ir como você é, mas você sabe que todo mundo vai te olhar feio. Eu fui como eu sou, Eita. eu entrei na sala, eu falei com o cara também não foi exatamente muito agradável comigo. Quando eu voltei, dava para ver as mulheres cochichando, dava para ver um monte de, sabe? Então, tipo, qualquer coisa, toda ida ao médico era uma aventura, era uma experiência em que toda vez que eu estava indo, eu já estava naquela, tipo, por favor que dê tudo certo, por favor que seja uma pessoa que não vai ser um completo imbecil comigo, toda vez, porque, claro, você vai ao médico, qualquer motivo que seja, pedem a listinha de remédios. Aí no momento que você fala testosterona, já te olham, tipo, sabe? Então, teve um lugar onde eu fui muito respeitado, eu achei estranhíssimo até, porque eu não esperava mesmo, foi no Exército. Olha, no Brasil, né? Você tá falando, tudo isso você está falando do Sim, Brasil. tudo isso no Brasil, tudo isso no Brasil. Porque, nossa, eu tava com medo, né? Primeiro porque eu tenho cara de 18 anos. Foi em 2019 que eu fui lá porque eu tinha que ganhar dispensa para poder fazer o visto, né? Porque, assim, eu mudei meu nome legalmente em 2017 ou 18. Não, 2018. Eu mudei meu nome legalmente em 2018. Aí, em 2019, eu fui pegar a dispensa do Exército, porque todo homem no Brasil é obrigado a servir o Exército. No momento que o governo me reconhece como homem, eu sou obrigado a prestar. Foi até engraçado, porque acharam que meus documentos estavam errados, porque estava 91, acharam que era 2001, por causa da minha cara de criança. Mas, nossa, eu tava tremendo. Nossa, meu pai foi comigo, né? Ele falou que eu tava tremendo muito. Nossa. Porque, pô, exército, você pensa aquele pessoal Sim, tudo, sabe? É. Eu pensei, tipo, eu já sou pequenininho. Nossa, eu tava morrendo de medo. Mas aí, não, os caras foram super tranquilos. O sargento foi lá, falou comigo, olhou, beleza. Não, então vamos lá naquela salinha ali, a gente só vai fazer aqui, já vai te passar dispensa e tal. Tipo, foram super. Não fez exame, assim, físico nenhum? Nossa, eu tinha tanto medo, porque assim, meu pai falou que na época dele mandava os caras ficar totalmente pelado. Então, aconteceu comigo. Eu cheguei assim, eu tava desesperado, queria ser dispensado. Aqui, ó, todo mundo que tá aqui pode tirando a roupa. Não, mas peraí, eu ainda tenho. Peraí, o quê? Tira a roupa lá. Meu pai conta que mandaram tirar toda a roupa, né? E um cara falou, tava lá no mesma sala que ele assim falou: "Ô, mas tá frio". Abriram todas as janelas. De sacanagem, assim. Nossa. Só pra sacanear mesmo. Tipo, aí foi, nossa, bateu desespero pra mim. Imagina eu lá, tipo, meu Deus, eu vou tirar a roupa, tipo, a parte de cima, beleza, mas a parte de baixo, sabe? Nossa. Eu fiquei naquela, tipo, meu Deus do céu. Nossa, mas não, os caras só olharam pra mim, perguntaram os remédios, falaram tal. Não encostaram em mim, não fizeram Mas nada. eles sabiam da transição. Então, eu comentei, primeiro eles estavam super sérios, assim. Aí quando meu pai falou com eles, explicou, os caras olharam, ah, não, beleza, vai ali com aquele cara ali, tudo se resolve, Seu tudo se pai estava resolveu. junto. Meu pai tava junto. Talvez isso tenha dado uma segurada também, vamos falar a verdade. No começo, na verdade, o meu pai tá junto, o pessoal tava até dando umas risadinhas, assim, tipo, o moleque trouxe o pai e tal. Só que aí, quando meu pai falou, eles ficaram tipo, ah, tá, entendi. Não, vai lá. Nossa, foi tão tranquilo. Olha, agora me surpreendi. Agora sim. Isso, não, nossa, eu tava com muito medo. Porque minha mãe ficou esperando o carro, né? Quando eu voltei, assim, minha mãe olhou, cara, eu nunca tive tremer tanto. Pô, tava com muito medo, eu não sei, tipo, falam Saiu o cada mundo coisa, das assim. costas, né? Tava carregando Nossa, o mundo. cara, eu não tinha dormido de noite, tanto medo que eu tava. Eu cheguei em Nossa. casa, nossa, dormi, sei lá, 10 horas seguidas, assim, muito. Nossa, Foi só um de lugar que eu não imaginar. esperava que me tratassem de boa e, nossa, foi muito tranquilo. Caramba. Em compensação, por exemplo, o médico, que é o tipo de pessoa que, pô, estuda, sabe que existem pessoas que têm a condição de disforia, que precisam tratar daquele jeito, falar que é palhaçada, falar que você está inventando moda, se recusar a te tratar de uma coisa que não tem a menor relação com isso, tipo. O pior é que assim, Sabe? né? No Brasil, se for processar, vai demorar anos. O que vai ganhar vai ser uma merreca, não vai valer a pena, encheção de saco. Aqui, eu acho que se acontecer alguma coisa parecida, processar tá feito, né? Inclusive, tá feito. É isso, né? Eu não vou saber dizer. Eu nunca passei por nada desagradável aqui, assim. Não, né? Até aconteceu. Não que vai ter que esperar acontecer alguma coisa assim, mas
Se Até acontecer... aconteceu de eu precisar comprar absorvente, porque assim, às vezes acontece, né? Dá um acidente aí ou outro, aí eu comprei Sim. por precaução, porque depois de um tempo o corpo para de. Mas às vezes quando você se estressa muito ou qualquer coisinha acontece. E como Uhum. o começo é muito estressante e tal, eu comprei assim, né? Melhor prevenir. Sim. Porque quando eu contei para a brasileira, ela foi super de boa, super querida, mas eu falei, ó, não conta para ninguém, porque querendo ou não, rola uma diferença de tratamento, não necessariamente preconceituosa, mas, por exemplo, o menino que mora comigo, eu tenho certeza que ele não falaria metade das coisas que ele fala para mim, sabe? Tipo, Ah, mas não por preconceito, porque vai te entendi. olhar de um jeito É meio até diferente. inconsciente, né? Sim, sim. Acontece, eu entendo. Mas é uma coisa que eu já percebi muito. Geralmente qualquer coisa vira isso, tipo, sei lá, eu falo, ah, mas então é por isso que tem cara de criança. Não, é genética mesmo. Ah, então é por isso que não sei o que é. Então, não, não, sabe, não quero falar sobre essas coisas, entende? Ou a pessoa fica com dedos de te falar alguma coisa, né? De ficar, Sim, não, mas eu, desculpa, não quis dizer isso, sei lá, né? Talvez sim. excesso até, né? Então, quando eu comentei com a brasileira, ela falou, não se preocupe, seu segredo está seguro comigo e coisa e tal. E aí, na sexta, eu tava morrendo, morrendo, morrendo de cólica. E a gente tava assistindo filme, porque o pessoal aqui, tipo, todo mundo se dá bem, a gente faz coisas junto e tal. Aí, e a gente tava no sofá e eu tava lá da brasileira, só que começou a doer, eu comecei a ficar ofegante, 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 e eu dei uma deitada assim no sofá. Hum, E ela percebeu, e ela sabia, porque ela tem uma bolsinha de água quente que ela me emprestou. ah, E aí, só que eu tava com muita dor, não tava nem pensando direito, e o pessoal percebeu que eu tava mal, e perguntaram o que que eu tinha. Só que eu não tava, e eu não sabia o que falar. vai ficar Aí a, explicando também, é pior, né? aí a Michelle, o nome dela é Michelle, aí a Michelle chegou pra mim assim e falou, você quer remédio pra tua gastrite? Eu comecei a rir. É bom, Nossa, já velho, não, tem aí. depois eu falei, você foi maravilhosa, nossa, você pensou muito, virou tipo parceira no crime, assim, sabe? Muito bom, genial. Tive que rir, foi muito Olha, legal. olha, Oliver, assim, sensacional, assim, a quantidade de coisa que a gente está aprendendo, assim, tá um negócio assim, olha, assim, é uma aula, tá? Assim, não tem aula que pague que a gente está aprendendo hoje aqui, assim. O que mais você quer dar de recado, assim, para o pessoal? Fica à vontade aí, a hora sua, vai lá. O que você quiser contar, o que você quiser falar mais, você acha que faltou comentar aqui? Eu acho que assim, tipo, no Brasil, eu sei que é muito complicado. Tem gente que tem muita sorte e que nunca vai passar por nada disso. E tem gente, nossa, uma coisa que eu tenho muito, mas tipo, muito mesmo, são conhecidas trans que foram expulsas de casa e foram para prostituição. Hum, Porque, primeiro, porque curiosamente as pessoas têm os caras têm muito fetiche em mulher trans. Não assumem, e geralmente são aqueles caras que batem em gay, sabe? o machão lá, né? O machão lá. Tradicional família brasileira. Essa mesma. Pois Que é. você mais vai ver, tipo, eu tenho até essas minhas conhecidas que eu comentei, tipo, que eu conhecia tudo em grupo de Facebook, assim, sobre de transição hormonal, que falavam, tipo, que elas contavam histórias, elas criam, né? Tipo, nossa, hoje fiquei lá, o meu cliente de hoje é totalmente bolsonarista, tinha adesivo no carro, família tradicional brasileira, e tava lá, É. sabe? Tipo, então, mas eu sei que nesse sentido, por exemplo, poxa, as meninas foram expulsas de casa, foram para prostituição por não ter outra escolha, sabe? Tipo, no Brasil é uma situação muito complicada. Mas, ainda mais agora que a gente tem muita informação, eu acho que você consegue, como eu disse, tem muito tratamento gratuito, tem muita casa de apoio, tem uma menina até que ela trabalhava como secretária da minha psicóloga, ela morava num abrigo, tem muita gente querendo atrapalhar, mas tem muita gente querendo ajudar. Sempre vai ter Hum, os dois, tipo, sempre vai ter quem vai querer fazer da tua vida um inferno e quem vai querer tirar você desse inferno, sabe? é. Então, assim, é que é muito clichê falar você não está sozinho, mas é que você consegue encontrar pessoas que vão te entender. Mesmo no Brasil, assim, você consegue encontrar pessoas que vão te entender. E é Eu, importante, né? Você encontrar, você procurar as pessoas que ou passaram pela mesma coisa que você, ou que entenda mesmo, né? Que você com o coração aberto. sim, é bem. Assim, Faz a eu falo por diferença, né? Vai mim. fazer a diferença, né? Eu falo por mim, porque em 2014 eu tive aquela psicóloga que falou que eu tava pirando, que aquilo não existia, que ela ia me ensinar a agir como uma mulher que eu tinha que agir. Essa aí tem que ter um mandato caçá-lo. Um mandato, não, como chama? A licença E caçada. tem um, mas eu não vou lembrar o nome certinho, mas
Mas a minha própria chefe da época falou que ela cometeu uma ilegalidade da profissão. Sim. Tipo, isso foi em 2014. Eu passei por esse negócio. Foi extremamente traumático. Eu já tinha depressão, nossa. E assim, o que me fez melhorar na época foi, de fato, eu ter conhecido uma pessoa que era igual a mim. Eu falo pra ele, tipo, cara, você salvou minha vida, e ele fala que é recíproco, porque, tipo, você ter alguém que entenda, por mais que assim, como eu falei aquele negócio que, tipo, eu escolho minhas amizades pelos nossos gostos e valores, e não por esse tipo de coisa. Porém, claro que tem coisas que só uma pessoa na mesma condição que eu vai entender, entende? Sim. Então, tipo, essa é importante você procurar pessoas que, mesmo que vocês não tenham nada a ver em gosto, mesmo que vocês não tenham nada, é importante você ter alguém, pelo menos, para compartilhar esse tipo de experiência, mesmo que vocês não tenham nada em comum. Para esse tipo Posso de te coisa dar um não exemplo? precisa, Não querer interromper, já interrompendo, diria a à Ju. vontade. Assim, é, claro que guardadas devidas proporções. Por exemplo, eu sempre digo que quando o imigrante chega no Canadá, ele acaba procurando outros que acabaram chegando ao mesmo tempo. E Uhum. tem afinidade, apesar de. Eu tenho vários que são meus amigos até hoje, a gente não tem afinidade nenhuma. A única afinidade foi ter chegado ao mesmo tempo no Canadá. E passamos pelos mesmos problemas, mais ou menos, numa mesma hora, assim. E você acha que faz sentido as pessoas, Faz muito sentido. esse paralelo aí que eu estou traçando? Eu vejo até pelo meu roommate aqui, o outro guri, Hum, porque, assim, a gente até tem uns pensamentos parecidos, assim, por exemplo, tipo, com relação à política, a gente pensa parecido, a gente tem alguns gostos musicais parecidos, mas meio que acaba aí, sabe? Tipo, hum. primeiro porque a nossa diferença de idade é muito grande, tipo, ele tem 19 anos, eu tenho Ah, 30. tá. Ele é muito maduro para a idade, mas tem muitas coisas que ele fala que eu fico tipo, meu Deus, você é muito adolescente. E claro, tá na idade, não tem nada de errado nisso. É, Mas, ao mesmo tempo, como a gente está no mesmo curso, a gente mora na mesma casa, no mesmo andar da casa, a gente, tipo, vai para academia junto, a gente almoça junto. Por exemplo, a gente volta da academia, eu vou tomar banho, ele faz almoço, ou vice-versa. Tipo, a gente não tem muita coisa em comum, mas a gente tem uma conexão, assim, sabe? A gente tem um ao outro, sabe? sim. Então, sim, eu concordo com isso. Até ele que me chamou para vir morar nessa casa. Hum. E essa conexão é uma coisa, mesmo sem tanta afinidade, assim, é uma coisa que vai se manter, né? Vai fazer outras amizades com mais Uhum. afinidade, mas enfim, isso vai se Sim. manter. Mas isso funciona também para quem está procurando ajuda na questão de trans, né? Você acha que isso também funciona do mesmo jeito, né? Sim, bastante, porque, por exemplo, a primeira pessoa para quem eu contei isso foi em 2014 também, foi para minha melhor amiga. Hum, Eu contei para ela e, nossa, ela foi um amor. Ela foi super, super querida, super compreensiva. Só que ela falou: eu vou te respeitar, eu vou te chamar como você quiser, eu vou te tratar como você quiser, mas eu não sei o que você está passando. hum, Então é aquilo, por mais que não importa o quão próximo você seja de uma pessoa, tem coisas que a pessoa simplesmente não vai entender. Por exemplo, nossa, a sensação que deu quando eu acordei da minha cirurgia, primeiro, claro, você fica meio atordoado porque você acabou de passar por uma cirurgia de 4 horas, mas eu pensei, tipo, meu Deus, eu tô vivo e eu tô com o corpo que eu queria, eu tô, sabe? E é uma coisa que eu posso contar para os meus amigos, eu posso falar como foi incrível, mas eu não posso, eles não vão entender exatamente o que eu sinto. E isso vale para qualquer pessoa, tipo, qualquer coisa que uma pessoa passe que você não tenha uma vivência igual, você pode ficar muito feliz pela pessoa, você pode ser muito compreensivo com a pessoa, mas você não vai saber exatamente o que a pessoa está sentindo. não. Então, eu acho que ajuda muito você ter alguém que entenda exatamente o que você está sentindo. No meu caso, nesse sentido, eu dei muita sorte que, por acaso, a pessoa que estava na mesma situação que eu também era uma pessoa que gosta das mesmas coisas que eu, que por acaso também era meu vizinho lá no Brasil, tipo, eu dei muita sorte nesse sentido de ter alguém passando pelas mesmas coisas e que também era muito parecido comigo, que tinha os mesmos gostos que eu. Mas, mesmo antes de conhecer ele, eu já sentia vontade de falar com alguém sobre esse assunto. Alguém que fosse entender. Hum.
Sabe? Não sei se fez sentido. Entendi isso. E não tinha ninguém que... E eu acho que é o equivalente a isso de, por exemplo, eu acho engraçado quando o pessoal aqui do Canadá, os canadenses que estudam comigo, por exemplo, quando eles começam com o papo de eu sei como você se sente. Não, você não sabe. Tipo, eu também tô longe da minha família. Não, tua família tá na cidade ao lado. Sabe? Você não tá o sozinho. paralelo, né? Aquela coisa não é uma em vez de comparação entender o justa. seu, não, eu também, né? Em vez de falar, não, eu te entendo. Não, eu te entendo porque eu também, né? É mais ou menos isso, né? É a mesma coisa que, por exemplo, alguém fala, que eu falo, tipo, nossa, eu não consigo... Antigamente, é sério, eu juro, eu não conseguia olhar pra minha cara. Eu não conseguia me olhar no espelho. Era horrível. Aí alguém vem e fala, eu sei como é, eu também não gosto muito da minha boca. Olha. Não é... Eu sei que a pessoa tá falando na melhor das intenções, mas não é a mesma coisa. Não é o mesmo sentimento. Pois é. Tipo, você não pode comparar essa condição com não gostar de uma parte do corpo. É muito mais do que isso. Sim, com certeza. E, por isso que quando alguém fala, eu entendo exatamente o que você está sentindo, e não é uma pessoa que entende exatamente o que você está sentindo, você fica meio, eu agradeço a tua... Eu agradeço a tua tentativa, agradeço o seu esforço, mas você não sabe o que eu tô falando, você não sente. Eu acho que seria tipo parecido com aquela coisa que eu te contei lá do meu amigo que foi lá pra rua para colocar o casaco. Seria a mesma coisa que eu falar para ele, tipo, cara, eu te entendo, eu já passei por situações que a moça da loja me olhou feio. Porra, claro que não, olha a diferença, não passou. sabe? Pois é. Eu posso falar, tipo, poxa, eu sinto muito que isso aconteça com você. Mas eu não posso falar, tipo, eu entendo como é isso, porque eu não entendo. Da mesma forma... completamente diferente, né? Nossa, uma questão muito ruim, principalmente no começo, é banheiro. Você vai entrar no banheiro feminino, vão chamar a segurança. Você vai entrar no banheiro masculino, você vai apanhar. Você vai ao banheiro em casa. A minha solução era não beber, tipo, nada. Tipo, vamos no McDonald's beber um Guaraná? Não. Vamos lá beber uma soda italiana? Não. Vamos beber um cafezinho? Não. Por quê? Porque isso eu não queria... no Brasil? Sim, isso no Brasil, claro. Porque eu não queria ir ao banheiro, porque tem lá o banheiro feminino e o banheiro masculino. Qual deles que eu vou? Sabe? Mas e aí, qual que era a solução na época? Não ir? Beber. Não ir. Eita, exatamente. Nossa. Não, mas, tipo, atualmente não, eu vou no banheiro masculino sem o menor problema, mas por muito tempo ficava esse, e até antes da transição mesmo, porque eu sempre me vesti com roupas bem masculinas, assim, até antes, já aconteceu de chamarem segurança, isso antes da transição, antes de eu me identificar como Oliver, já aconteceu de chamar, eu tava tem um museu em Curitiba, o Oscar Niemeyer, e tem um café nesse museu, e eu fui ao banheiro do café. Nossa, chamaram segurança, me arrastaram, e eu... Sabe quando você nem sabe o que falar? A sorte é que a moça do café, eu ia muito nesse café, a moça do café me reconheceu. Eu falei, oi, Tati, tudo bem? Eu tô meio com problema aqui. Ela olhou, não, mas meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo e tal? Porque questão assim... E aí, por exemplo, se eu falo, eu tenho medo de ir em banheiro público, e alguém chega para mim e fala, eu também, porque eu acho meio nojento. Não é a mesma coisa, sabe? É um pouquinho diferente, pois é. Diferente, sabe? Tipo, pois é. Como alguém fala, eu entendo você ter problema com o teu corpo porque eu queria, sei lá, eu não gosto da minha mão. Não é a mesma coisa. Tem muitas coisas no meu corpo que eu também não gosto, mas não é a mesma coisa. Tipo, sei lá, eu não gosto da minha boca. Mas é bem diferente eu falar eu não gosto da minha boca, de eu falar meu corpo não é compatível comigo, sabe? Agora, aqui, obviamente, você não teve problema nenhum em banheiro, por exemplo. Não, nada. Tudo tranquilo. Ninguém olhou de rabo de olho, assim, né? É isso que eu falo, aqui é um país totalmente, até quando, porque a vez que, porque você sabe, né, que aqui as coisas, caixas são quase tudo automático. Só que o dia que eu fui comprar absorvente, por acaso eu também fui comprar um cartãozinho gift card de PlayStation. Tá. Sabe? E esses você não pode passar na maquininha, tem que ser com atendente. E eu tava com barba, tipo, dava pra ver a barbinha do lado aqui, sabe? E eu fui comprar, eu até pensei, porque se fosse no Brasil, eu ia olhar pra atendente e falar, é pra minha namorada, qualquer coisa assim. Justificar, né, alguma coisa. Sim, mas aqui eu não falei nada, a mulher não olhou estranho, a mulher não, sabe? Eu não sei se ela entendeu, eu não sei se ela pensou que eu ia comprar para alguma garota, eu não sei, mas eles não se metem na tua vida. Tanto faz, sabe? Exatamente, tanto faz, né? Você aí, eu aqui, tudo bem, sabe? Nunca vi ninguém tratar ninguém. Ó, uma coisa que eu vi, eu tava com meu colega aqui, a gente foi no shopping,
E a gente tava no Starbucks. E tinha um casal de lésbicas, tipo, muito claramente casal. Tipo, eu sei que o Canadá aqui as pessoas são um pouquinho mais distantes, assim, mas elas estavam muito grudadas, abraçadas, muito românticozinho, assim, sabe? Que não é normal, né? Ficar muito grudado aqui. Assim, não, assim, mão dada, essas coisas, ninguém nem olha. Mas ficar beijando muito essas coisas, o Não, pessoal não já tava fica. beijando porque tava de máscara, né? Mas Ah, tava tá. muito, muito próximo, assim. Só Ah. que, sabe, ninguém tava nem aí, sabe? No Ah, não, Brasil, quando é o casal. Não, eu não, acho que eu não expliquei direito. Quando é casal, se tá normal, se tanto faz o que é. O que aqui, de repente, o pessoal olha um pouco, se tiver muito amassos em ah, público, independente do gênero. sim, sim. Mas no caso, tipo, tava tudo, sabe, se Só olhando e bonitinho, só rindo, só romântico. fofinho, assim. É o Ah, tipo de coisa que em muitas partes do Brasil, assim, você vê duas pessoas, tipo, duas mulheres, assim, vão olhar. hum. Mas ninguém tava nem aí, sabe? Tipo, realmente, parece que ninguém tá nem aí. Eu vejo, eu fui esses dias no brechó, que, né, a gente tem que comprar roupa segunda mão, assim. Fui no brechó com meu colega, tem Brechó, uns... inclusive, eu digo, brechó é sensacional para isso. Barato, encontra um monte de coisa bacana, legal e Inclusive, eu tô, baratinho. tô com uma calça de brechó aqui. Tô usando uma Brechó, calça de olha, brechó. brechó é coisa linda. Aí, aí tipo, as pessoas têm um nominho, tem um pronomezinho bonitinho, que é pra você usar com elas, tipo, é bem diferente. Outra, É outra outro... coisa, né? Outro planeta, né? Assim, É isso que eu tava falando quando eu liguei pra minha mãe. Ela falei, mãe, aqui eu me sinto um ser humano. Eu não sabia, eu juro pra você, eu não sabia o que era me sentir um ser humano. olha. Porque assim, quando eu era criança, brigavam comigo porque eu não usava a roupa adequada, falavam que eu queria aparecer. Aí quando eu era adolescente, eu comecei a pensar, tipo, putz, eu acho que eu gosto de meninas. Aí começou também a ver aquele, mas será que eu posso? E daí tem todo o preconceito, a própria escola instala muito preconceito. Eu lembro, eu até estava falando com a brasileira aqui, porque a brasileira que mora comigo é bissexual, e ela é bem aberta sobre isso, acho que não tem problema você estar falando disso. E a gente estava conversando sobre isso, tipo, quando que você percebeu que você gostava de garotas e tal? E ela falou, e as nossas histórias eram muito parecidas, tipo, que a gente tinha aquela mentalidade de, não, eu tenho que ficar com alguma garota para saber como é que é. Mas tem que ser rápido enquanto eu ainda tô nessa idade, porque depois, pô, não pode, né? É uma coisa que você faz só para ver como é que é. Que pensamento, tipo. Então, assim, muita parte da minha vida eu me senti excluído, eu me senti errado, eu me senti como se eu não merecesse ter nascido, eu me senti menos. Aí, outra parte da minha vida eu fiquei extremamente confusa sobre o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer. E quando eu entendi o que estava acontecendo, eu senti como se as pessoas. Você via que as pessoas não aceitavam. Claro, tem sempre aquelas que aceitam, mas num geral você via a mudança, você via como as pessoas não gostavam da ideia, sabe? Por É, é. exemplo, eu sei que muita gente da minha família faz muita piada a meu respeito. Eu sei que muita gente da minha família acha engraçado, não me chama pelo nome. Eu sei disso até porque minha mãe me contou, mas enfim. Hum, Então, aqui não, aqui. hum. E assim, eu sei que se um dia, eu não vou falar com certeza, né? Mas eu tenho a impressão que se um dia eu comentar com alguém aqui, vai ficar tudo bem, sabe? Porque, por exemplo, eu comentei, eu falei com dois professores. Os dois foram super de boa, super. A minha professora, inclusive, foi quem me ensinou como que eu precisava fazer para ir para clínica e coisa e tal. Você comentou com os professores até para conseguir ajuda nas coisas que precisava, é isso? Foi. Assim, com o meu professor, não, foi por outras questões, assim, foi porque porque entrou o assunto de sexualidade um dia na aula e eu falei, posso falar com você depois da aula? Ah, tá. E aí, porque eu queria saber como que era no Canadá, se é mais, quão melhor aceito era, sabe? Porque eu Legal. sei que é, mas eu queria saber como mais era, entende? Eu acho que é importante se aproveitar esse momento mesmo para pegar colher o máximo de informação que você conseguir com os Sim, professores, né? Professores abertos. Acho que a maioria dos professores são abertos, né? Enfim. só que aí, por exemplo, eu ia contar para o professor que me colocavam contra a parede e falavam, ah, já que você se veste que nem homem, apanha que nem homem, mas não ia fazer sentido. Aí eu tive que dar o contexto, entende? Sim. Aí eu falei para ele e ele, ah, tá, entendi. Mas se precisar de alguma coisa, tipo, ele foi super compreensivo, foi super. A outra professora, ela até faz piada, ela fala que se um dia, porque os filhos dela têm tipo 15, 17 anos, e ela fala, filhos, seguinte, se um dia vocês se descobrirem trans ou qualquer coisa assim, tem uma condição, eu vou escolher o nome de vocês, eu dou uma listinha, sabe, tipo, super.
Muito super legal. tranquilos. Assim, é muito diferente. Como eu disse aqui, eles respeitam muito, tipo, o ser humano que você é. E isso é uma coisa que eu não sabia como era no Brasil, assim, tipo... Claro, tirando as pessoas do meu círculo, assim, que eram fantásticas, assim, nossa... Boa parte não aceita, boa parte... Ainda é uma coisa que é muito... Tá melhorando, mas ainda é uma coisa muito... Muito, sabe? mas eu acho que vai evoluir isso, independente Vai. do país ser mais evoluído que o outro, eu acho que isso vai ser uma É o caminho, irreversível, né? né? Tá se encaminhando, sabe? Tipo, Sim. nossa, por exemplo, eu tenho outro exemplo, tipo, eu tenho os meus avós paternos, os dois são vivos. A minha avó paterna, eu fiquei muito tempo sem falar com ela, Hum. por causa dessas coisas. Atualmente ela fala comigo, ela me chama de Oliver, ela fala que eu estou muito bonito, tipo, Olha, e assim, quando falam, não, porque velho não tem mais jeito, pô, minha avó tem 91 anos, olha aí. sabe? E ela, às vezes ela se perde um pouco, mas dá pra ver Normal, que né? não é por A maldade. confusão, assim, tudo, Dá pra ver que não é não por é por maldade. maldade, vamos dizer. A minha outra avó, que já faleceu, que ela era esposa de pastor, sabe? Hum. Porque assim, essa avó a materna, eu sempre fui muito próximo a ela, eu ficava muito na casa dela, ela cuidou muito tempo de mim, então eu tinha muito medo de perder ela, sabe? Muito medo. E eu fiquei muito tempo sem falar com ela por medo, sabe? E aí minha mãe um dia falou, olha, eu falei com a tua avó, vai lá falar com ela, pelo amor de Deus. Porque, pô, Você você ficou gosta sem dela, ela falar, gosta de quer dizer, você. falar mesmo de geral ou sem contar? Assim. Não, a minha mãe falou que contou pra minha avó. Ah, Daí tá. ela pediu, agora que eu contei pra tua avó, será que você pode ir lá falar com ela e tal? Ah, entendi. Aí eu fui, e assim, minha avó, ela morava, ela, o meu tio, porque ela não podia ficar sozinha, porque ela era cadeirante e tal, e a cuidadora. Hum. E daí um dia a cuidadora dela me falou que o hobby dela era ficar praticando falar meu nome certo para quando eu fosse visitar. Bonitinho. Bonitinho. Sim, ela faleceu com 88 anos, então digamos que ela tinha uns 86, assim, sabe? Tipo, Olha isso. e para Ou qualquer seja, ou pessoa. seja, tem jeito, né? Tem jeito. Sim, nossa, ela foi super. E, inclusive, essa minha avó nunca teve nenhum problema com essas coisas, nunca teve nada. Eu lembro que uma vez eu levei para casa dela uma amiga minha e a minha amiga ficava falando da namorada dela. Primeiro eu pensei, ai meu Deus, não sei se isso vai dar bom. E aí minha avó, ai, posso ver foto da tua namorada? Nossa, como ela é bonita, tipo, minha avó assim. E ela era casada com um pastor, sabe? Então, tipo, E tá vendo? o pastor já teve problema com esse. Não sei, porque esse era o meu avô que eu falava que eu pedia para ele me chamar de Billy. Ah. Então, assim, eu não sei porque o meu avô faleceu quando eu tinha 13 ou 14 anos, 14. Ah, tá. Então não, Então, entendi, não não deu teve tempo, a. assim. Eu não vou falar com certeza como ele seria, porque não tem como saber, mas minha avó, sempre super compreensiva, ela até falava, quem não tratar bem o Oliver vai se ver comigo. Então, Muito bom, tipo, muito bom. Olha super, aí. super querida, super de boa. Tipo, tem nem... Então aí vem, ai, não, porque velho não aprende. Pô, minha avó, a que tá viva, tem 91 anos. A outra faleceu com 88 e me tratava super bem. E também, sei lá, sabe? Tipo, por exemplo, a minha avó, nos últimos 2 anos de vida dela, ficou muito tempo em hospital. E como na época eu trabalhava em casa, principalmente, eu podia trabalhar no próprio celular mesmo, corrigindo os textos. Eu ia muito pro hospital, ficava muito tempo no hospital com ela. E direto, tipo, ela falava pros médicos, esse é meu neto, olha, aquele é meu neto, tipo, Com super de orgulho, boa. né? Assim, Sim. muito legal. Olha que bacana. Ou seja, você que está assistindo, você é preconceituoso, ainda tem tempo, ainda tem, muda. Sempre dá tempo. Eu acho que está servindo para abrir sua cabeça, inclusive. Se você que assiste é preconceituoso, abre a cabeça. Tá na hora, gente, né? Tenho certeza que esse vídeo abriu a cabeça de muita gente, né? Espero que sim. E comenta aí, se abriu a cabeça de você que está assistindo, comenta. Eu quero o seu comentário. Se não abrir, também comenta. Se for mal educado, vai ser bloqueado, né? Se for mal educado, vai ser bloqueado, não pode mais comentar aqui no canal. Mas se comenta educadamente, estamos abertos aí para um diálogo educado. Lembrando disso, né? Oliver, faz jabá aí. Você falou que tem um site aí, que você tem um site. Faz jabá aí, o pessoal te conhecer. Outra coisa também.
quem quiser entrar em contato com você, de repente, ou está passando por isso, ou conhece alguém que está passando também, que é algum contato, se tiver alguma forma, cuidado também, cuidado com o contato que vai passar também, porque tem gente que enche o saco, né? A gente sabe que existe isso no mundo. O meu Twitter tá sempre, as minhas DMs estão sempre abertas. O Twitter está aberto. O Twitter tá. Deixa seu Twitter, então, acho que é um jeito legal. Então pode ser um jeito legal. Beleza, eu te mando por e-mail, daí tu coloca aí. Tá, é difícil falar aí também, porque aí fala também, porque tá só. Não, é tipo, é que eu não sei, pra falar bem a verdade, eu não lembro se eu coloquei um 0 ou um O no óleo. Tá, não, então manda e depois vai mando. aqui pro link da... É porque assim, eu criei um Twitter, na verdade, por obrigação, porque eu tenho uma aula de redes sociais, né? E eu tive que criar Twitter, tive que criar Facebook, tive que criar Instagram, tive que criar um monte de coisa que eu não queria, mas... Aí eu posso deixar a DM aberta do Twitter. Legal. Que é nessa conta profissional, não na pessoal, né? Mas eu posso colocar ela é boa, é uma boa ideia. E você falou que você tem um site também que você está fazendo na faculdade, né? É pela própria faculdade, que é contando as diferenças entre o Canadá e o Brasil do ponto de vista de um brasileiro. Olha isso que legal, isso daí é muito legal. Vou deixar também aqui nos links comentados também. Como é um trabalho da faculdade, primeiro está escrito em inglês, mas embaixo tem em português também, porque vai que alguém queira ler, sabe? Pois é. E também o Põe na Roda também, vou deixar aqui nos links comentados. O Põe na Roda do Pedro HMC, que é um cara muito gente boa, muito... Inclusive, diga-se de passagem, ele é um homem gay, casado com um homem trans. Olha aí. É mais uma coisa afirmando que não existe regra, né? Não existe regra, né? Isso que é interessante, assim. Vale conforme o que a pessoa quiser, né? Sim. Está em aberto. Bom, Oliver, mais alguma coisa? Quer deixar um último recado aqui? Incrível mesmo. Inclusive, vou te chamar para o meu podcast. Para quem não conhece, podcast Sem Freio, a gente fala sobre outros assuntos. A gente fala sobre outros assuntos, inclusive você falou de quadrinhos, trabalho com tradução de quadrinhos. Então a gente não vai nem falar de trans, mas vai mudar de assunto. Vou te convidar para a gente bater um papo lá também. Vai ser bem legal. Beleza. Quiser falar de trans também, a gente fala. Lá é Sem Freio, vale absolutamente tudo, tá? Mas isso que é legal. Posso falar assim, eu gosto muito de revisar os quadrinhos, ainda mais porque, tipo, a equipe é toda muito, muito amiga, assim, então dá para fazer piada, dá para, tipo... Mas eu só escrevo um monte de vírgula, falo, galera, tô chegando com as vírgulas que vocês esqueceram tudo, sabe? Então, é uma coisa, é um ambiente mais divertido, assim. Olha aí, muito bacana. Muito bom, Oliver. Esquecemos de falar alguma coisa? Quer dar um último recado aí? Não, acho que tá de boa. Falamos bem, né? Meu colega, que eu falei pro meu roommate, tipo, não, porque eu tenho uma entrevista para dar agora, e aí, só que ele nem falei do que era, só falei que era uma entrevista. E aí ele falou, tomara que se acabar rápido assim, porque eu quero ir passar no Walmart. Eu olhei, sei não, velho. É a vida. Tava tão interessante que eu acho que vale a pena. Inclusive, assim, esse vídeo ficou um pouco mais longo mesmo, né? Mas eu acho que vale a pena mesmo. É um vídeo que, assim, foi realmente uma aula que a gente teve e eu acho que vai abrir a cabeça de muita gente. Acho que estamos fazendo um grande serviço aqui, abrindo a cabeça de muita gente. Eu espero que sim, porque sempre qualquer assunto que envolve muita gente, sempre vai ter gente falando, não, você falou isso errado, certo é isso. Então eu sempre deixo bem claro, eu falo a minha vivência, eu falo o que é para mim, e eu deixo bem claro que é para mim. Se você é diferente, você é você, eu sou eu, sabe? Eu sempre deixo isso bem claro, porque sempre vai ter alguém falando, não, mas não pode ser assim, não pode ser desse jeito, então... Se você é de outro jeito, peço perdão qualquer coisa. Assim, e eu também comecei pedindo desculpa se eu falasse alguma besteira, assim, alguma coisa fora. Falei alguma coisa? Não. Não. Tá bom, tô do meu ponto de vista, não. Se alguém achar que eu falei alguma coisa também, pode comentar também, fica à vontade. Estamos aqui para ouvir puxão de orelha também, não tem problema não. Oliver, mais uma vez, assim, brigadão, foi incrível. Obrigado por se abrir aqui com a gente. Eu senti muita sinceridade, muita sinceridade na nossa conversa, foi muito legal mesmo, assim, muito legal mesmo. Se alguém tiver um depoimento também, quiser participar também, dando um depoimento também, se abrindo algum ponto de vista diferente do que a gente já trouxe aqui no canal, né? A gente, inclusive, está querendo trazer outros pontos de vista também diferentes. A gente já trouxe alguns, né? Já entrevistamos um casal gay, né? Foi muito legal a entrevista, inclusive, não sei se você assistiu, do Will Greg. O Will Greg, muito bom,
Foi muito bacana o papo com eles, mas eu estou querendo fazer papos mais longos, inclusive tipo esse daí que eu fiz com o Oliver, que foi incrível, e a gente já está abrindo aí para outros pontos de vista, e para o pessoal que tem preconceito, escreve para a gente, você vê que a pessoa tem muito preconceito, a gente quer abrir a cabeça desse pessoal. Assim. Venha, você quer vir para o Canadá, vai ter que se... Como o Oliver falou, ou se você não quiser deixar de ter o preconceito, pelo menos você vai ter que fingir muito bem que não tem, porque senão você vai se dar mal aqui. Basicamente é isso. Pois é. É isso. Mais uma vez, Oliver, brigadão, assim, incrível. Vamos fazer mais futuramente. Pessoal, de repente, se o pessoal tiver dúvida, comenta aqui futuramente, a gente faz mais algum aí. Chamo de novo aí. Acho que vai ser bacana. Beleza. Vai ser muito legal. Então, pessoal que está assistindo, lembre de dar um like aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Clica no sininho de notificação, que é importante para avisar para o algoritmo do YouTube que você gosta do conteúdo que a gente faz. E ajuda a gente divulgando o vídeo. De repente, você conhece algumas pessoas que vão se interessar por esse conteúdo, ou você conhece gente preconceituosa, manda também o vídeo, vai ser legal também. Melhor ainda, vai ser mais legal ainda, inclusive. Eu tô aqui, eu gosto de ver o circo pegar fogo. Manda, porque eu quero que as pessoas abram a cabeça. Isso é muito importante, pessoal. É isso. Valeu e até a próxima.